Estou aqui hoje no meu podcast, no primeiro episódio, Transitando Vidas. E claro, hoje o meu primeiro convidado é ele, Manuel Vanderick Correia Filho. Manuel, você sabe que é um prazer estar com você. É Eu meu. agradeço você ter aceitado esse convite, mesmo dizendo que não participaria mais de nenhum É. podcast, Mas tem de pessoas que eu não nenhum. posso falar, não. Eu agradeço muito e para que vocês tomem nota, eu primeiro quero agradecer vocês por todo o respeito, por toda a empatia e acolhimento, por se inscreverem no canal, por dar sempre credibilidade a uma causa tão séria. Vocês me conhecem, eu sou a Michele e é claro que o meu primeiro convidado não deveria ser ninguém menos do que Manuel. Para que vocês tomem nota, para que vocês tenham um pouco do conhecimento, como foi, porque eu não conhecia o Manuel antes, eu vou só fazer uma Por abertura favor, eu quero ouvir o rapidamente. que você lembra da data e depois eu vou falar a minha perspectiva. Ótimo. Então, assim, eu conheci o Manuel pessoalmente no dia 5 de outubro de 2020, né? Porque tudo aconteceu com o Emanuel, meu filho, dia 3 de outubro de 2020, num sábado. Então, naquele dia eu velei o Emanuel. No domingo eu enterrei o Emanuel, que foi dia 4 de outubro. E no dia 5 eu te chamei e eu não sabia assim como eu chegaria até você, porque o mundo da delegacia, do mundo da polícia era um mundo desconhecido para mim. E aí eu te chamei pelo Instagram e mandei uma mensagem, me identifiquei que eu era a mãe do Emanuel, que tinha acontecido um acidente e o que eu deveria fazer. Eu achei assim que você não fosse me responder, porque eu olhei a conta aí com mais de 30, 40 mil seguidores, para nós que entramos assim nesse momento, é um mundo desconhecido. E aí você me respondeu prontamente e pediu para que eu fosse até a delegacia na segunda, que no caso era domingo, e na segunda pela manhã. E foi isso, Manuel, no dia 5 de outubro de 2020, o meu pior dia. Eu estava na sua delegacia, na onde você é o responsável titular, né? Delegado titular. Eu me apresentei e você chegou primeiro que eu e a minha família. Você já estava lá e eu confesso que eu realmente estava esperando o doutor Manuel ou o doutor Vanderick, que é o que eu via na TV. E naquele dia eu encontrei o Manuel humano, o Manuel que simplesmente me ouviu e eu chorava. E você simplesmente falou: eu vou te abraçar. E aquele abraço nosso teve uma conexão de almas. E é claro que eu já me identificava com você, porque Emanuel, Manuel, e é uma tradução assim que eu gosto. E você me abraçou. E naquele momento o seu abraço era como se fosse do meu filho para mim, me acolhendo. Então, Manuel, daquele dia em diante, você, para mim, é, te quebrou todos os parâmetros que eu tinha de uma pessoa assim, insensível, que não tinha coração, que não tinha sensibilidade pela dor do outro, porque eu fui para encontrar o doutor que me diria o que eu deveria fazer pelo crime, né, pelo processo penal. Mas eu encontrei o Manuel, humano, que me abraçou, abraçou minha família e falou: olha, não importa agora com mais nada. Você perdeu o seu filho, cuide de você e da sua família. Foi uma das coisas assim, que mais me marcou você ter falado assim, ó. Se permita. Você precisa de cuidado, você precisa chorar, você precisa extravasar. E não permita que as pessoas digam o que você tem que fazer. E naquele momento, quando a gente vai pegando as primeiras informações de um processo, de um evento desse, você consegue gravar, você não consegue tirar isso da memória. Então, naquele momento, você consegue fazer o filtro de quem sim, de quem não e de quem nunca. E você é o de quem sim para sempre, mesmo se você não quiser, não tem mais como, não tem Não mais tem como, jeito. não tem jeito, é sim para sempre. Então a nossa amizade, eu falo que ela é de vidas, porque foi um elo tão, uma ligação, né, tão assim impactante para mim, porque você me acolheu, você não me conhecia. Eu poderia ser só mais uma que fosse na sua delegacia e ir embora para minha casa. Mas você sentiu a minha dor. Então, quando as pessoas dizem da seguinte forma, eu não tenho lugar de fala para falar determinado assunto. Peraí, e aonde você guarda a sua empatia pela dor do outro? Manuel não tem filho, não era para ter lugar de fala para falar do meu assunto. Então, todos nós devemos ter lugar de fala quando se trata da dor do outro, sim.
Todos nós devemos ter empatia pela dor do outro, sim. Eu não preciso que aconteça comigo para eu me sensibilizar com a sua dor. Eu não preciso ter uma perda cara para que eu tenha empatia pelo que você está passando. É questão de sensibilidade, é questão de coração humano. E você sabe, eu nunca te falei isso assim abertamente, estou falando isso para as pessoas, mostrando a nossa história, como eu te conheci. E foi dessa forma. Eu encontrei o Emanuel empático, sensível e que acolheu, acima de tudo, a dor de uma mãe. Porque ali para você, eu era a Michele, mãe do Emanuel. Apenas, ponto. Então, por mais que no Brasil a gente mexe com a justiça, que a gente não sabe ser assistida, naquele primeiro momento, Manuel, o seu trabalho com a vítima é fundamental. Eu falo porque eu sei que todo mundo te procura num dia depois que acontece o determinado crime. E o seu trabalho com a vítima é fundamental. Então, de novo, eu te agradeço. Você sabe que eu estou muito emocionada. E esse primeiro episódio é um turbilhão, são gatilhos que estão mexendo comigo. Só que é um prazer. Você ontem falou uma palavra tão linda no vídeo. A situação foi triste, mas a causa é feliz, a proposta é feliz. Então aqui estamos, eu quero ouvir de você, eu até falei pra você, eu quero o Manuel sem máscara, sem filtro, o que o Manuel, os projetos do Manuel que você pode explorar, porque eu sei que hoje você é delegado titular da delegacia de idosos, né, responsável pela delegacia dos idosos, do crime de trânsito, que investiga crime de trânsito, deficientes e a intolerância religiosa, certo? A intolerância, os crimes de intolerância, envolve religiosa, sexual, de cor. Se abuso, tudo então você... Ela é genérica. Ela é genérica, ela abrange todo Sim, esse... os crimes de intolerância. Tá, Manuel, fala um pouco pra gente, agora eu quero que você fique bem à vontade. Eu estou com você, eu tô em casa. Ai, que bom. Viu, gente? Então, você falou da sua perspectiva de quando você me conheceu. E eu vou te contar da minha. De fato, assim, o trânsito é uma coisa que faz parte da minha vida por questões pessoais também. Quando você me chamou, eu acho que foi eu sou muito espiritualista, eu acredito nessas conspirações. E de fato não olho mensagem de Instagram. Então eu já vou até falar, não adianta me mandar mensagem, denúncia. Eu não vou olhar. Por mim, né? Chegou um ponto que eu percebi que as pessoas não têm, grande parte das pessoas, muitas, não têm um filtro para saber que você não está ali para trabalhar. O Instagram não é o meu local de trabalho. Ele, é claro que eu divulgo questões ali, mas ele não é um canal de denúncia, ele não é um canal de atendimento, e eu tenho um horário de trabalho. Antes, durante a minha vida, eu trabalhava 24 horas, durante a maior parte da minha vida, 24 horas. Eu ia para a delegacia sábado, domingo, para terminar o trabalho burocrático, eu ia sempre perder o horário de almoço, até eu adoecer. E falar, não, a minha vida é tão importante quanto a das pessoas que eu atendo. A minha família é tão importante quanto as famílias das pessoas que eu atendo. Deixava de comer para atender. Sim, e eu adoeci, e eu não estava aproveitando a minha irmã, a minha mãe, o meu sobrinho, as pessoas que eu amo. E aí eu falei, então eu estabeleci limites. Só que naquele dia, por algum motivo, eu vi a sua mensagem quase de forma instantânea, né? Foi. E o crime que o seu filho foi vítima, ele chocou a cidade toda. Então, até hoje, né, anos depois, eu acho que é o crime de trânsito mais discutido de Anápolis. Mas aquele final de semana, eu não me esqueço. E assim, como eu tô no trânsito desde 2012, se eu não me engano. Foi quando começou a delegacia. Ela existia no papel, mas estava na gaveta. Então eu fui o primeiro de trânsito aqui em Anápolis, assim como do idoso, da pessoa com deficiência também do GEAC. É porque eu só te conhecia, na verdade, mais pelo do idoso. Do idoso desde que eu entrei na polícia. Em 2009 ela começou informalmente, depois foi formalizada. Mas, Michele, então assim, o trânsito sempre faz parte da minha vida. Quando acontece algum crime assim, eu já fico com a anteninha ligada. Eu não vou lá trabalhar, mas eu já tô ali assim, segunda-feira eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir atrás da imagem, eu tenho que juntar a testemunha, então, eu tenho que providenciar a perícia. Você acompanhou o movimento pela internet? Eu tinha visto a gravidade da situação, eu tinha reconhecido o autor, porque a gente já tinha prendido ele anteriormente em uma operação. Então eu já estava arquitetando na minha cabeça tudo que tinha que ser feito. Perícia, oitivas, inquéritos, e aí chegou sua mensagem.
Eu sempre tratei com morte na vida, com pessoas enlutadas no trânsito, acolhendo essas famílias, e idosos, morre todo final de semana. Igual essa semana eu postei um vídeo da dona Nadir. Todo mundo que linda, mas igual ela, eu tenho um vínculo forte com vários. E eles morrem. Você inclusive casou. Eles morrem. Você foi pra praia. Casei na igreja, olha que loucura. Você viu o nível de comprometimento que eu tinha. Hoje eu não faço mais isso. Eu casei como senhora, na igreja. E teve lua de mel, você foi pra praia com ela. Meu Deus do céu. Olha, a minha mãe falava, eu tenho que te internar. Manuel, você sabe que eu tenho medo, né, do CAPS te encontrar. Eu já te falei isso, né? Eu tenho. E você parar de me produzir conteúdos, parar de casar. Eu fico... A minha irmã fala isso. Eu tô Michele, tão preocupada. Eu casei, decorou a Se o igreja, CAPS te o padre foi um casamento normal, assim, fez essa cerimônia. Eu casei com a senhorinha de 80 e tantos anos. Você é viúvo, então? Sou viúvo. Olha. E aí nós fomos pra lua de mel, porque ela queria lua de mel. Na praia. Na praia. Gente, que casal nojento. E ela deu uma diarreia no quarto, porque ela comeu um camarão escondido. E na praia, eu ia nadar, ela ficava na areia. E quando passava aquele pessoal com a barraquinha, ela ia comendo. E aí deu uma diarreia nela. Coitada. Os 4 dias que a gente ficou lá foi de diarreia fortíssima. O dia que eu devolvi ela pro abrigo, aí ela sarou. Melhorou a infecção intestinal, acredito. Enfim, essa é uma das histórias. Mas deixa eu voltar pra nós, senão vai longe. Eu amei abrir o leque do seu casamento. Michele, se porque você tem, nas perguntas, tem pedido de casamento pra você. De repente você anima. Mas só se eu puder sair da polícia. E não precisar trabalhar. Ver se a função vai ser herdeiro. Continua. Aí, Michele, depois que a minha mãe morreu, que foi em 2018, eu comecei a ver a morte de outra forma. Então, assim, eu já não via mais só o sentimento, eu via a pessoa por trás. Eu sabia o que eu estava lidando, as dificuldades, as etapas. Então eu comecei a ver o que essas pessoas que me procuram também estão enfrentando. Meu trabalho mudou completamente foco. Então tem o Manuel antes de 2018 e o Manuel depois. Michele, a minha data de nascimento, na certidão, é 27/8, em agosto de 83. Mas essa data não existe mais para mim. Minha data de nascimento é 14 de março de 2018, que foi o dia que a minha mãe morreu. Eu sou outra pessoa a partir de então. Aquele anterior, ele morreu. Tudo. Né? Então nós vamos falar do Manuel que vai completar 6 anos. Eu estou fazendo 6 anos esse mês de março. Literalmente, eu estou aprendendo tudo. Eu estou reformulando tudo, fazendo tudo do 6 anos zero. É uma criança, então o Manuel é aquele aprendizado. Sim. E eu estou aproveitando a minha vida como uma criança. Você teve que engatear, desmame, chorar muito, bater a cabeça, aprender a comer de novo, aprender a conversar de novo. Porque eu já vi muitas entrevistas Só que agora com outras... Eu converso hoje com outra forma de comunicação. Eu aprendi a ouvir de novo. Eu aprendi tudo de novo. E aí foi esse Manuel, criança, que você conheceu aquele dia. E assim, tem uma série de ligações. Quando tem um nome do Emanuel, que a gente tem o mesmo nome, eu compartilho. Já faz, E quando você chegou na delegacia, eu lembrei de uma cena da minha mãe chegando de camisola num local de acidente de trânsito que eu sofri. Eu estava desacordado aqui no Jardim Europa. E aí, a primeira pessoa que eu vi quando eu acordei, eu capotei o carro, um carro bateu em mim, eu capotei e entrei dentro de uma casa. Derrubou um muro e entrou lá. E aí, era a casa de um policial, olha a coincidência. Ele me reconheceu, ligou para o meu superior, que ligou para a minha família, 6 horas da manhã. E a minha mãe foi direto, de camisola. Meu pai de bermuda, minha irmã de camisola. E aí, isolou, encheu de curioso. E teve que esperar, o SAMU tava lá e teve que esperar o bombeiro chegar para serrar o carro para me tirar. Porque ele deu perca total. E eu tava desacordado, eu não vi nada. Quando eu acordei, já sendo tirado, a primeira cena que eu vi foi minha mãe, segurada pelas pessoas, igual louca, gritando, descabelada e falando, ele não entra nessa ambulância sem eu. E as pessoas, ninguém conseguiu segurar ela, enquanto não colocou ela dentro e ela foi igual uma louca, assim. E eu lembro de estar, assim, sonolento, com a batida e o desmaio, mas lembrar dela falando assim, Senhor, me leva no lugar dele, não permita eu ir no lugar dele. Eu te peço uma coisa na vida, eu preciso morrer antes dos meus filhos. Você consegue lembrar exatamente dessa fala dela? Detalhes da voz, da tonalidade, ela falando isso. Do desespero. E aí, quando você chegou, eu lembrei dela, né? É o mesmo desespero.
E aí não tinha como não associar, né? E não... Só que, assim, é muito difícil esse trabalho porque tem a parte técnica. Com certeza. Então, muitas vezes, não tem responsável criminal. Então, muitas vezes é a culpa da vítima. E eu tô empático, eu tô conectado com a mãe, mas olha, a culpa foi do seu filho. Não tem alguém a ser punido. Ele foi o culpado. E eu preciso de me preocupar com questões técnicas, né? Eu preciso ser imparcial. Com certeza. Foi muito difícil, assim, aquele momento de me identificar, mas eu sei que, assim, pelo processo da minha mãe, por tudo que eu me dedico hoje ao estudo do luto, da morte e tudo mais, que o processo criminal ele vai passar. E o criminoso, por mais cruel que ele seja, por maior que seja a pena, ele vai recomeçar a vida. Vai ressocializar. E eu sei que se as famílias, né, você no caso, se apegar na punição, você vai junto para... Aliás, você já morreu aquele dia, mas você vai levar o resto da sua família junto para a Copa. Né, sua outra filha, seu marido. E foi nesse sentido que eu te falei, não se apegue no processo. Porque por pior que seja a pena, ele vai sair e recomeçar a vida. E até naquele dia você falou, olha, nem preso ele vai ficar, lembra? Que não ficava mesmo, Sim. Já tinha tido outros crimes. Então, aí né? vem a outra etapa do nosso contato. Eu jamais imaginava a força de uma mãe. Eu não tinha noção de que você pudesse fazer o que você fez. Porque eu já tinha anos tentando no trânsito conscientizar as pessoas. Falar, gente, pelo amor de Deus, para. Você pegar a mesma pessoa 2, 3, 4, 5, 6 vezes. E a pessoa me vê de novo bêbado e fala assim, vai prender bandido. Por que você está aqui atrapalhando a gente? Eu sou gente boa. O que você tem contra nós? Eu sou o inimigo da sociedade bem, Ana Paulina. Né? Que é religiosa, que paga seus impostos, que vai na igreja, que é bem relacionado na patotinha insuportável de Anápolis, né? Que não tem o cu do Priquito Ruê, mas está rotando caviar. Isso é verdade. E aí você não pode ser abordado pela polícia. E aí vem, e eu nunca consigo conscientizar essas pessoas, vem você com uma estratégia completamente diferente e fala, eu não vou aceitar a impunidade, eu não vou aceitar o crime culposo. Até então, eu não podia te afirmar que ele ia responder doloso, porque nunca houve um caso assim. É verdade. Desde sempre, quando envolve bebida, eu indicio por crime doloso. Você falou, na delegacia sai doloso, mas aí já não é comum. Era a minha perspectiva. Mas nunca virou uma denúncia. Nunca foi uma pronúncia para a júri. Né? O judiciário nunca se posicionou assim. E aí a Michelle você começou a divulgar isso para chamar a população, mostrar, olha o resultado disso aqui. Vocês estão falando que não dá nada, mas olha o que provoca. Qual é a diferença de levar um tiro ou ser atropelado? O resultado é o mesmo. Aliás, o resultado é pior, porque quando leva um tiro, geralmente tem um vínculo com o agressor, aprontou alguma coisa. Execução. A vítima de trânsito não. É igual seu filho. Tomou café com você, não tá doente, não fez nada de errado nunca na vida e volta num caixão porque alguém estava só voltando para casa e estava se divertindo. E é um cidadão de bem, paga o imposto e é queridinho e vai na igreja. E é gente boa. É gente boa. O perfil é sempre o mesmo. Eu não estou descrevendo o autor do crime contra o seu filho. Todos são iguais. É o mesmo perfil. E as pessoas esquecem muito rápido. E aí eu não imaginaria que você não ia deixar as pessoas esquecerem. Né? Você bateu na porta do Ministério Público, você bateu na porta do juiz, você mostrou, até mudar. E aí eu falo que a maior conquista que você teve foi mudar a consciência da Ana Paulina. Antes, nem os meus superiores apoiavam essa operação. Hoje, a maior parte da população e da imprensa acredita que é importante. Graças a você. Eu não estou puxando seu saco. Eu não puxo saco de ninguém. Não puxo o saco de ninguém. Eu puxo carroça. Assim, a minha turma quase toda foi promovida. Eu não sou. Porque eu não puxo saco. Eu puxo carroça a vida inteira até rasgar o casco, mas eu não puxo saco. A gente tá certo nisso, né? Mas você, de fato, mudou essa postura em relação ao trânsito em Anápolis. E isso, eu falei esses dias numa entrevista de rádio pro Jairo Mendes. Eu nunca vi um político em Anápolis fazer. Não vi. Então você tem que... Por isso que eu saí de casa, né? E falei, olha, eu vou participar, vou dar entrevista. Eu não iria, não quero mais me ficar... É cansativo. Mas você é diferente. Você merece, você tem essa credibilidade. Assim como você vai trazer aqui quem você quiser, que seja o presidente da República. Porque você tem credibilidade.
Ao contrário da maior parte das pessoas que se aventuram nesse mundo que não tem. Que não tem. E eu não estou falando só da pessoa que sofreu e sabe o que provoca. Você se preparou, você estudou. Hoje eu falo que você sabe sobre trânsito e crime de trânsito, às vezes até mais do que muitos juristas. Eu me envolvi, né, Manuel? Outro dia me perguntaram, você tem um partido, né, política que fosse? Eu falei, meu partido é todo aquele que abraça a minha causa. A Michelle não tem um partido A ou partido B. Tem um partido que abraça a causa, porque a Michelle não tem briga, ela tem causa. E uma causa da Michelle hoje, ela é mundial. Falta os políticos é uma bandeira, né? É isso. Então, assim, o que você está falando, isso é muito importante. E eu tenho certeza que tudo que você está me falando é o que você sente. Porque a gente sabe que você não vai falar uma coisa que não é verdade. Não. Então, o Manuel de 6 anos não fala mais. Exatamente. O de 40 falaria. O Manuel criança fala a verdade. Que criança fala a verdade. Exatamente, é isso. Criança é espontânea, né? E então, rebelde. Rebelde. Eu sou rebelde. Porque então é uma música que é sua. Eu vou te dar ela depois. Mas eu sou tão rebelde que, assim, eu sou tão... que eu me afastei da minha família. Não tenho mais família. Seu contato, assim, então, depois que a sua mãe se foi, você fez um filtro, fez uma peneira, que eu já ouvi você falar várias vezes, sim, mas, assim, eu sei que próximo hoje, assim, da sua família, a você, a sua irmã e seu sobrinho. E minha irmã e meu sobrinho. Essa é a minha família. Essa e os é meus amigos, que eu faço questão de ressaltar, que cabem nos dedos de uma mão. Então, hoje, a sua família, seus amigos, a sua irmã e seu sobrinho. Sim, são eles. Porque, com a morte da minha mãe, eu falei assim, convenção social... Respeito a gente dá pra quem dá pra gente. Amor é uma via de mão dupla. Eu aprendi a ouvir e eu aprendi a falar. E eu aprendi a diferenciar o eu te amo de verdade do eu te amo da boca pra fora. Então eu comecei a perceber quem realmente me amava e estava do meu lado. Michelle... Ou era por conveniência. Você, eu posso falar porque você fala a minha língua, porque você viveu a mesma coisa. Você viu seu filho debaixo de um caminhão, ensanguentado e dilacerado. Eu vi a minha mãe daquele jeito em uma cama de hospital. E um processo longo? A sua conexão com ele, eu tenho certeza. Você sentiu todas as dores que ele sentiu. Todas. Eu senti todas as dores. As dores físicas, Exatamente. as dores. Eu precisei ir atrás da perícia, olha, pra você ver o que eu tive que fazer. Eu precisava daquilo, eu precisava da perícia técnica, eu precisava da ciência, eu precisava de uma resposta óbvia pra saber quanto tempo levou a morte cientificamente do Emanuel. Eu não ia. Se ele sentiu dor, né? Nossa, se foi imediato. Se ele agonizou, se ele sentiu dor, se ele gritou se ele ficou por sem mim. Ar. Porque eu tenho certeza que ele gritaria por mim, caso tivesse agonizado. Porque o Emanuel, ele me dava muita credibilidade de médica. Na cabeça dele, eu era a médica. Você sempre tratou dele, né? Não precisava de médico se eu dissesse alguma coisa. E quando eu cheguei lá, que eu vi o Emanuel debaixo do caminhão, e eu não pude ser a médica dele, o Manuel, foi a sensação assim que a sua mãe teve. Naquela hora eu falei, eu falhei miseravelmente, eu sou uma fracassada. Eu não consegui te devolver a vida. Como é que uma médica, você confiou? Eu tenho certeza que você tinha confiado em mim. Então eu preciso saber, você gritou meu nome, você precisou de mim, você agonizou? Eu fui atrás da ciência, esse assunto ele é um assunto que me motiva, eu quase não explano sobre ele. E aí eu perguntei para a polícia científica, eu perguntei no ML, eu quis ver laudo. Eu quis ver. Se foi morte instantânea. Se foi instantânea. Eu cheguei a perguntar pro motorista do caminhão. Eu perguntei tudo, eu fui atrás. E graças a Deus, eu falo que é graças a Deus, porque ele não sofreu. O Emanuel morreu na hora. E eu te afirmo, assim, eu sempre tive essa curiosidade. Se eu tivesse morrido naquela colisão que eu tive, eu não tinha visto nada. Porque eu não lembro da batida, eu não lembro... É rápida, a ciência explica, né, que é rápida. Eu só acordei depois do socorro. Então, assim, a hora que o pessoal, o perito saiu, e aí ele perguntou, ele falou, ele não sofreu nada, ele não sentiu nada, ele morreu na hora. Foi no sábado mesmo, ali no ML. A minha família toda foi pra lá, nós somos muito unidos, né? Então, assim, por que a Michelle queria resposta no sábado, né? Era tanta informação e eu poderia ter me preocupado com outras coisas, mas eu estava preocupada com tudo. Mas naquele momento, a minha preocupação era, Emanuel sofreu? Tinha alguma coisa que se eu chegasse, ele ia gritar o meu nome e eu não ouvi? Né? Porque eu já tinha a sensação de que eu tinha falhado.
E aí imagina o meu filho, saber que o meu filho me chamou, agonizou, e o socorro não chegou, porque daí eu dizia, chama o SAMU. Não tem SAMU, não há nada que ser feito, é o IML. Então só aí já foi assim pra mim, então meu filho não sofreu. Né, assim, todos os males, sim, foi o menor, me deu uma tranquilidade. O Emanuel não sofreu. Assim como o Eurípides, né? Foram 2 mortes. Eu gosto de ressaltar o Eurípides, né? Um jovem sem também dúvida. Muito simples e que também morreu na hora, né? 2 jovens simples que dormiram com a respectiva família, né? O Emanuel me pediu bênção. O Emanuel se despediu de mim para descansar. Naquela sexta-feira ele comeu um sanduíche e ele era viciado em sanduíche de bacon. E naquele dia ele pediu um sanduíche. Eu comprei um menor, não foi de bacon pra ele. Eu acho até que as moedinhas estavam curtas. E aí ele comeu e falou assim, nossa, isso que eu não vou encher não, que amanhã eu vou ter que carregar uns pesos, né, mãe? Esse dia, nessa sexta-feira, eu não consigo hoje comer sanduíche assim, porque ele queria um de bacon, ele queria que tivesse dado a sustância e eu comprei um baby, não é? Foi isso. Daí ele, mãe, ó o meu tamanho, eu vou comer um baby, não vai me encher. Então assim, ele comeu menos e aí ele dormiu pra não ter pesadelo, porque eu sempre falo pra ele, não come, não dorme tarde com a barriga cheia, que tem sonhos ruins, essas coisas, de mãe mesmo, né? Então assim, e aí o Emanuel foi embora. Então, assim, voltando para você, o Manuel de 6 anos, que é responsável por tantas coisas, Manuel, porque outro dia, depois que eu cheguei na situação que eu passei, que eu fui ver a sua causa, assim, ó, de perto, de falar, como que alguém se disponibiliza a sair da sua casa, sem precisar sair da sua casa, não aconteceu nada com ele, em teoria, com o trânsito, ele não perdeu ninguém pro trânsito, dessa forma. E aí ele vai pra madrugada prender bêbados. Eu me pego muito pensando nisso, não é a primeira vez, eu acho que eu já te falei isso. Falei assim, como que ele vai pra rua, no frio, na chuva? A comodidade do nosso lar é muito boa, né? Eu tô ali vendo um filme, eu tô ali assistindo. Eu quero ficar na minha casa, eu quero ficar confortável. Então, como é que você, o que te deu assim esse estalo para você falar assim, eu vou sair da minha casa à noite e vou prender bêbado que tá dirigindo? Porque ninguém iria. E eu sou do contra. Se tá todo mundo caminhando para cá, eu vou pro outro lado. Sempre, desde a época da escola, eu sou do contra. Eu sempre fui diferente. Diferente dos iguais. Diferente. Não melhor, eu sempre fui diferente. E porque não queriam que esse trabalho fosse feito. Tanto que esse trabalho não partiu de uma iniciativa da polícia. Isso foi uma iniciativa da prefeitura que custeou. Isso não era uma verba da polícia. Então a prefeitura de Anápolis cedeu uma viatura, começou a pagar a hora extra para os policiais para a gente poder fazer o trabalho. Ah, então é a prefeitura. Sim. É interessante para que as pessoas entendam hoje que esse trabalho, sim, então, ele é mantido pela prefeitura. Michele, na maior parte das cidades do país não existe mais blitz de lei seca. Não é feita mais prisão de motorista embriagado. Anápolis é uma exceção da exceção. E não estou outorgando a credibilidade a mim. Até porque ela não é minha, porque eu não vou pra rua sozinho. E porque se eu não tivesse hoje esse cenário, que você, principalmente, não foi imprensa, e ninguém, você ajudou a desbravar com as mães de vítimas, eu já teria caído. Essas operações já teriam terminado. Hoje, sem apoio, sem verba. Sim, e tanto que a gente já diminuiu consideravelmente o número de operações de policiais. Não é prioridade. A gente vê mobilização estadual e nacional para combater crime de estelionato, para combater o homicídio com arma de fogo, o estupro, tudo, menos o crime de trânsito. Nem Maio Amarelo você vê mobilização das forças de segurança pública. Não é, sabe por quê? Porque todo mundo pratica esse crime. A quantidade de policiais que nós prendemos, membros do Ministério Público, membros do Judiciário, médico, advogado... Pastor, padre... Todos. No rol, assim, todos, advogado, pastor, padre, todo mundo, empresário pobre, todo mundo, né? Então, ninguém quer alguém combater um crime que todo mundo comete, porque senão ele vai correr o risco de também ser preso. Então, as pessoas não querem que eu vá. Então, se não quer, então eu vou. Isso me motiva. Eu sou do contra. Você tem aversão com bebida, você nem vinho, né? Você já me falou. Eu nunca coloquei bebida alcoólica na minha boca. Eu não conheço o gosto. Eu não gosto. Cerveja eu detesto, porque minha mãe bebia muito. E aí ela ficava chata, porque ela ria muito, aí ela gritava. E o meu pai é bipolar e ele bebia para dar show.
Então, eu acho que isso me traumatizou. Então, eu tenho péssimas E pro lado positivo, referências. porque você Graças poderia a Deus. usar pra falar que eu aprendi com os meus pais. Você sempre foi do reverso mesmo. Sim, sempre. Você pegou o E aí lado e não vier quis. outra coisa. Eu comecei a ver as mães. Eu comecei a ver o resultado. Enquanto todo mundo só tá vendo... E todo mundo, Michele, você sabe disso melhor do que eu, só vê o criminoso. Todo mundo só enxerga o criminoso no Brasil, inclusive o Judiciário, o Ministério Público. São pouquíssimas as exceções. E aí, como eu sou do contrário, eu queria olhar para a vítima. E eu falava, olha, se ela não vai ter um algoz, um assassino condenado, eu preciso, pelo menos, que na primeira fase, que é na delegacia do inquérito, ela tenha uma mínima sensação de justiça. Que é de ver que ele foi investigado, que ele vai ser tratado como assassino e que ele vai ser indiciado por crime doloso, que na minha concepção é impossível admitir o contrário. A lei do Brasil, todo mundo critica, a lei é ruim. Não é. Tanto não é que o algoz do seu filho ele vai para a júri popular responder por homicídio doloso. Qual que é a diferença? A lei é a mesma que foi aplicada. O problema é o operador do direito. Hoje, para você ser delegado, juiz e promotor, você tem que estudar muito. O concurso é uma guerra. É tipo assim... Eu não lembro, na minha época que eu prestei, hoje eu perdi o controle, mas eram 12 mil candidatos para 100 e poucas vagas. Então, vai fazer. Eu passei porque meu pai me bancava e eu ficava estudando 24 horas para isso. Você só ficou para estudar. Quem passa no concurso hoje é esse perfil, 90%. É que não trabalha. Conciliar, não. Né? Muito difícil. A maioria, se você for pôr a média. Aí, vamos ver. Quem é juiz, promotor e delegado hoje? É o filhinho de papai, a Patricinha, que cresceu em um condomínio fechado, fez uma... Na bolha. Na bolha, que pode ficar estudando por conta própria. E aí entra e continua na bolha. Ela anda de motorista, ela mora no condomínio, ela não tem noção do que é o sofrimento, do que é as dificuldades, do que é ser vítima. Então, assim, é muito... O operador do direito tinha que estar do lado da vítima, está do lado do autor. Porque a maior parte dos criminosos estão lá do lado dela, morando no condomínio fechado. E no crime de trânsito é pior ainda, porque mesmo que inconscientemente a psicologia justifica isso, o juiz e o promotor que bebe e dirige, que é a maioria... Ele vai vir na memória dele, nossa, eu estou condenando esse cara e pondo uma pena pelo que eu faço. Como ele vai ser contundente nessa situação? Não vai. Não tem argumento. Não vai. Ele não tem credibilidade para fazer uma sentença. Então é isso. Por isso que eu vou. E assim, mas aí eu preciso abrir um parênteses e ressaltar a minha equipe. O que um policial ganha para ir é menos. Eu não estou desmerecendo a profissão. Mas é porque o risco de morte é iminente. A gente, vez ou outra, troca tiro. Quando você para um carro, você não sabe se tem dentro um assaltante, se ele está sob efeito de droga, se ele é um assassino, se ele está com um fuzil. E em Anápolis a gente tem integrantes de CPP, de Comando Vermelho, enfim. A gente não sabe. Então, e o salário, a remuneração desse policial é menor do que a de um pedreiro. A hora que ele ganha, o valor de hora é menor do que de um pedreiro. A diária ali... Não é só por dinheiro. Então, aliás, não é por dinheiro. Cuidado, por não é por dinheiro. É isso que eu sempre me pego pensando. Como, né, nesse sentido, que você está falando assim, nem é remunerado, porque as pessoas estão pensando. É muita informação, Manuel, as pessoas falam muito sem muito conhecimento. O tipo do brasileiro. Assim, e uma coisa assim que eu gosto de... Eu tenho para mim que eu devo ser útil. Né? Você sabe que eu gosto assim, de ser útil. Eu posso ensinar como as pessoas. Sim. Então, tá. Até então, Manuel, na minha cabeça é você que prendia. Eu tô sendo sincera, eu era leiga nesse sentido. Na minha cabeça eu falei, doutor, não solta ele não, deixa ele preso lá pra sempre. Como se fosse o Manuel que realmente faria isso. Eu sofro igual as vítimas quando soltam o preso. Então, assim, tudo pra mim foi tão... E hoje eu vejo que a Anápolis tá abrindo a mente pra isso. As pessoas já sabem, não é o delegado que prende, assim, que mantém. O valor de fiança não vai pra minha conta. Não vai pra conta eu não ganho nada, nem pra polícia. Vai para um fundo do judiciário e aí isso é repartido depois de uma série de coisas, quando não é ressarcido para o autor. Porque tem alguns juízes que têm o posicionamento, alguns, de devolver o dinheiro para o agressor.
que acham que fiança de 3 mil, 4 mil é alta. Eu deveria ter E pego um nariz de devolvem. palhaço pra gente colocar toda vez que você falasse uma história dela. Não. A gente acaba se sentindo. Em Anápolis, nós temos uma sentença de um juiz que negou uma requisição do Ministério Público que pediu pela suspensão do direito de dirigir de um motorista que tinha sido preso pela segunda, terceira vez, e o juiz alegou que não poderia cancelar, porque tirar a CNH dele seria ferir o direito à liberdade que ele tem. E aí, enquanto isso, ele fere a do outro. E já era a terceira, quarta vez que ele tinha sido preso. Então o direito de liberdade dele está maior do que o direito à vida que o seu filho tem, que a mãe do fulano tem, que o filho da Gláucia tem, Isso. que a filha da Gisele tem. Exatamente. Porque assim, ó, a remuneração, assim, não estamos desmerecendo, como você falou, mas é irrisória. Não é pelo valor, não é porque eu vou receber muito dinheiro. O valor que é aplicado não é para você, não é para delegacia. Não tem benefícios com isso. Não. Né? Então é questão de conscientização. Sim. Por isso, assim, que um desafio pessoal. É um desafio pessoal. Como mãe, eu preciso sempre bater nessa tecla, como mãe de vítima do trânsito, né? Eu tenho que bater na tecla que essa operação é a que não deve acabar nunca. E é claro que a gente abriu um leque maior hoje, eu querendo falar sobre você, e a gente abriu um leque para falar do trânsito. A gente falaria 3 horas. Inclusive, o Weber tem que avisar a gente de quando estiver perto. Verdade. Vai dando sinal, Weber. E eu preciso abrir um aspas aqui também. Eu tenho muitas aspas para abrir para você. O Weber, que grava o seu podcast, que agora é seu parceiro. Meu parceiro. Ele era parceiro da minha mãe. Ele que gravou todos os vídeos de receita. É um querido. Fez a campanha dela pra vereadora. E ele é bom que ele é caladinho. Você fala, você não sabe se ele tá concordando, discordando mentalmente. E ele já tá acostumado com doido, então você vai ficar tranquilo. Ah, não, então ele não é do CAPES, não. Já conviveu comigo, não com a minha mãe. Não tem perigo dele prender a gente parar de produzir conteúdos. Mas é muito assunto. Então, assim, e eu tenho perguntas, Manuel. Na verdade, a população tem perguntas para você. Eu abri uma caixinha Criança de não perguntas. Tem filtros, nem... Criança, eu falei isso, gente, porque eu falei para vocês, jamais eu vou expor a pessoa que me fez pergunta. Eu gosto desse respeito, dessa credibilidade que a gente passa de manter, né? No sigilo ali. Se a pessoa pediu, se a pessoa não pediu, eu vou expor. Se pediu, jamais, jamais. Pode meter bala. Isso. Então, assim, ó. E por incrível que pareça, eu selecionei algumas, a maioria é do trânsito. Então, mas assim, antes da gente começar nessa interação do público com você, qual dessas delegacias hoje, a gente sabe que a do crime, do trânsito, ela é complexa, ela é cheia de envoltos, né? Mas assim, dessas, a do idoso, as demais, qual dessas hoje é a mais complexa, que você tem mais dificuldade? Porque você já me comentou uma vez que trabalhou na delegacia das mulheres, né? Sim, na DEAN, já trabalhei lá no começo da minha carreira. E aí, qual dessas hoje, assim, você já consegue parametrizar? Essa dá muito trabalho, não dá mais pra mexer? Como é que funciona? Eu não me motivo por dinheiro. Até porque o dinheiro, para mim, hoje, é assim, lógico que vão falar e eu reconheço. Eu tô numa posição confortável e eu vou ter o básico, que para mim hoje, o importante para mim hoje, eu lembro da minha mãe. E, Michele, aí eu preciso abrir outro aspas. Toda vez que eu tenho uma dificuldade, assim, eu tô estressado, olha o golpe, olha a traição que um colega fez, eu levo rasteira de colega direto. E aí eu fico puto, eu fico assim, eu fico chateado. E aí eu penso, falo assim, não, aí eu paro, eu tenho essa técnica. Eu volto lá no Araújo Jorge, onde minha mãe estava na UTI. Eu chego na recepção, eu vou pra escada, eu subo a escada, eu lembro detalhes do degrau que tá quebrado, do elevador, de tal coisa. Vou pra salinha, entro na UTI, lavo a mão, ponho o capote, pego assim, sei detalhes de tudo e chego na maca dela. E eu vejo com detalhes. Aí eu vejo ela podre, sem comer há 60 dias, sem beber água há 60 dias, inchada, sem dormir, sem tomar banho. E eu lembro de falar assim, nossa, a gente daria tudo o que tem para ela poder tomar banho, para ela poder dormir, para ela poder comer. Então, hoje, para mim, o importante é tomar banho, comer, dormir e acordar sem sentir dor. O resto passa. Você preza a qualidade de vida sendo básica. Supérfluo. Então, eu não me motivo pelo dinheiro. Eu não sairia, eu juro para você hoje, sairia de casa hoje para trabalhar em um distrito policial. Eu já tinha saído da polícia. Para tratar estelionato, furto, roubo. Eu não sairia. A polícia, eu já tinha saído da polícia.
Hoje o que me segura é porque eu saio para resolver algum problema que eu sei que vai ser importante para alguém. Então, a delegacia do idoso é muito complexa. É um xodó. Eu me sinto útil. Então, a gente quase não prende ninguém mais, porque a gente já percebeu que não faz efeito. É incrível como seu olhar muda quando você vai falar dos idosos. Amo. Para mim, me motiva. Eu saio de casa segunda-feira feliz para fazer isso. É mesmo. Aí tem a delegacia da pessoa com deficiência, que é mais ou menos a mesma pegada. Veio a do trânsito, que aí eu vi que de fato eu poderia ter alguma utilidade no meu trabalho, que não fosse só por mim. Porque assim, vamos ser sinceros, segurança pública hoje, para o trabalho da polícia fazer o inquérito e prender, ninguém fica preso nesse país. Esses dias eu vi um desabafo de um coronel da PM que faz todo sentido. Eu falei assim, ele falando, gente, pra quê? Eu tô prendendo o cara aqui pela 4ª vez. Ele não fica uma semana preso. Que cacete é esse? É verdade. E a gente tá num movimento crescente de descarcerização. A gente fez uma escolha lá atrás, o Brasil, um país que fez a pior escolha no processo penal, de garantir e preocupar excessivamente com o direito do preso e nada para a sociedade, para a vítima. Então hoje, roubar no país, matar, para quem é vagabundo, vale a pena. Porque ele fica, compensa. Acaba ficando pouco tempo ali e sai. E eu não queria fazer parte disso. Então, esse conglomerado que você falou, que eu trabalho, a minha remuneração é outra. A gente quase não prende, tirando o trânsito, que é mais operacional, as outras, o trabalho é social, é de ressocialização, é de reintegrar a família, da intolerância religiosa, idem, sexual, de cor. Aí o GEACRE, que é os crimes de intolerância, me faz muito bem, porque tem uma coisa que eu abomino na minha vida, a hipocrisia. E eu não tolero mais hoje alguém privar o direito de um preto, de um homossexual, de um travesti, ou de alguém que é de uma religião africana, de fazer a mesma coisa que o outro faz só porque a opção dele é diferente. Isso me tira o ar. E aí agora eu tenho o poder de caneta para intervir nisso, que antes só me revoltava. Então isso me motiva. Então todas as 4 me motivam. Entendeu? Todas, então você tem um motivo a mais para fazer, além de... E eu te falo assim, eu tô caminhando pro final já da minha vida profissional, já pra aposentadoria, mas se eu não for isso, eu não fico. Sabe? Então o que te motiva hoje é ser útil também, de alguma forma. Só, porque... E aí eu não tô menosprezando a importância dos meus colegas que estão em distritos, mas a minha motivação pessoal, eu não a encontraria em outro trabalho. Você já teria parado, desistido. Porque aí a gente... Há muito tempo. Porque aí você ia falar, não tá resolvendo. Eu prendo, vai lá, há muito tempo. Solta. O que eu vou fazer aqui? Não vou fazer nada, vou embora, não é? É mais ou menos a sensação essa para vocês que estão do lado. Eu acho que eu acabo sendo útil para minha instituição, porque eu produzo muito também. Meus números são altos. Meus números não, vamos reformular. Da minha equipe são altos. Então eu estou satisfeito. E eu deixo a instituição satisfeita também. Mas a gente entende, Manuel, que sempre quando você se refere a você, tem a sua equipe, né? E a gente sabe que você está sempre falando por favor, na primeira pessoa. Isso. Você é a pessoa que representa, mas tem uma equipe por trás, né? Então, que leva muita pedrada. Todo mundo leva muita pedrada. Então a gente entende que tá dando tudo certo, é o Manuel com a sua equipe. Deu tudo errado, é o Manuel com a sua equipe. Sim. Então, assim, é uma junção. E eu morro por causa deles. E eles morrem por causa de mim. Exatamente. A minha equipe carregou o caixão do meu avô materno, que era esse que eu tenho tatuado no braço, o seu Zico. Ficou tão linda essa tatuagem. E ele falava para mim, você é meu neto preferido. A gente ia pescar quase todo mês. E ele falava, de caro. Foi com ele que você aprendeu a gostar dos bichos? Foi. Né? Galinha. Meu outro avô eu gostava muito também, o Jeromaneco, que era o paterno que morava na fazenda que eu cresci. Então ele era raizeiro. Você é de aprendi Interlândia? Com ela. Do lado, Do lado. De Interlândia. A fazenda fica no distrito. E a pé. E eles carregaram o caixão da minha mãe. A minha equipe carregou o caixão da minha mãe. Sabe? Então, assim, minha mãe levava biscoito todo dia. Minha mãe participava de lá. Sua mãe era mãe deles. Ela tava na delegacia todo dia. Ela levava biscoito, ela levava pamonha, ela levava café, todo dia ela tava lá. É impossível a gente falar da Vilma sem lembrar da risada gostosa dela, Manuel, da rádio. É impossível. Assim, eu acho que todo mundo enche o saco, você já deve ter ouvido isso e percebido. Ninguém suporta mais a gente, eu, você, falar da minha mãe, você falar do seu filho.
Mas não tem como. Eu sou ela. Nós somos Eu falo eles. todos os dias. Exatamente. Todos os dias. E eu lembro da Vilma na rádio. Ela tinha um programa, né? Tinha um programa de rádio. Nossa, a risadona boa. E era todo dia assim. É muito não bom. Era um personagem. Não era um personagem, era a sabe? Vilma. E assim, Manuel, eu vou entrar agora nas perguntas. Pode fazer, senão a gente não vai. Não, deixa eu te falar. O tempo que eu tô aqui é o que você quiser que eu fique. Gente, nós vamos Aí você fazer fala um podcast... pro Weber. Então vamos fazer o seguinte: o Weber vai vir cá e vai avisar a hora que for pra parar. Weber, por favor, fala pra gente. Tem Quando quantas for horas a hora já? pra parar. Tá, então a gente vai fazer o seguinte. Pode falar. Tá bom. Aí você vai avisando. Quando for pra gente parar, você avisa. Não tem limite, não. Não, então se não tem limite, eu embora. A gente vai cortando, vai fazendo partes, etapas. Você que manda. Tá? Não tem limite, gente. Eu tô aqui, ó. Você corta aí. Não precisa cortar, não. Eu falo que o interessante é isso. A gente tá conversando Não sem... tem limite. A gente tá conversando sem edição. Sem edição. Não Então, vão ter vamos lá. cortes. Boa tarde, doutor. Não vou citar o nome da pessoa. Pode perguntar qualquer coisa. Boa tarde, doutor. Eu gostaria de saber quanto tempo leva para uma investigação de acidente. É muito relativo e é muito difícil para a família, eu sei. Mas tem inquéritos que a gente termina em menos de um mês. Quando o réu está preso, o investigado, o indiciado, a gente tem 10 dias para terminar. E esses 10 dias não podem ser ultrapassados. Então a gente tem que mandar o inquérito mesmo que esteja sem conclusão. Mesmo faltando laudo, mesmo faltando perícia, senão ele é solto. Mesmo? Se o inquérito não subir nesses 10 dias, ele vai ser solto. A prisão é relaxada, enfim, por abuso de autoridade, excesso de prazo e tudo mais. Quando ele não está preso, nós temos, teoricamente, 30 dias. Mas é muito difícil se concluir em 30 dias. Essa semana eu relatei um, por exemplo, de 2019, que concluiu agora. Por quê? Algumas testemunhas, Anápolis tem rodovias que cortam. Algumas testemunhas desses crimes de trânsito estão passando na rodovia e são de outro estado. Aí eu preciso mandar, eu não posso intimar aqui, eu tenho que mandar uma carta precatória para Goiânia mandar para a chefia da polícia lá do estado daquela pessoa, que manda para a delegacia da cidade dele, que vai o procurar. Então, às vezes, demora 3 anos, 2 anos, e é indispensável, é indispensável. Às vezes eu pedi uma perícia, você sabe disso, porque no do seu filho teve várias. Quem faz é a polícia científica, ela tem uma fila de espera. A polícia científica não atende só trânsito, são os mesmos peritos que fazem tudo. Estupro, local de furto, análise de documento. Então não é uma perícia específica para Não, eles têm uma competência, tem a demanda lá, uma expertise, né? Mas o mesmo perito que faz tudo. Então tem uma fila, não é só para o perito, a minha delegacia não tem um perito. Eu requisito para a polícia científica, então esse prazo ele varia muito. Deveria ser 30, 10 e 30, mas em regra é bem mais. Então, respondida a sua pergunta, varia por toda a situação que o doutor De um monte de variáveis, explicou. Isso. Eu vou fazer uma outra aqui, estão 2 aqui na sequência. Agora é um elogio. Acho lindo a sensibilidade que você tem com a vida e a morte. Te admiro como ser humano. Então, quando a gente passa por algo igual a gente passou, eu falo, e a minha mãe morreu muito nova. E eu falo nova não porque é por causa da idade, por da causa. Olha eu gaguejando. Depois é menino, né? Menino, eu comecei a não gaguejar. consegue fazer as frases. Eu quero falar muita coisa ao mesmo tempo, entendeu? E a gagueira virou uma coisa crônica pra mim agora. Eu preciso respirar e pensar. Ela morreu nova, não por causa da idade, mas porque ela não fez quase nada da vida dela. Ela não estava intensa, vivendo intensamente. Ela foi uma escrava do casamento, da religião, da família, dos filhos, inclusive. Então ela era muito autêntica, mas ela tinha que agradar a B, C, D, e ela não viveu quase nada. Ela via para os outros. Eu, com 6 anos de idade agora, vivi muito mais do que ela. Muito mais do que ela. Salto de paraquedas, ela não tinha... na cachoeira. E a questão da liberdade, de fazer o que quer fazer. E de, olha, isso é o que eu quero, isso é bom pra mim, você não gosta de mim por causa disso, então pega suas trouxas e vaza. Vai embora. Porque se alguém condicionar o gostar de você a qualquer coisa que seja, essa pessoa não gosta de você. E foi esse o critério que eu utilizei para descartar 90% da minha vida para hoje, de fato, viver. E foi a melhor escolha que eu fiz. Foi a melhor? Você não sofre assim... Você gosta da solidão, não é a solidão, é a solitude, né? Você gosta de estar sozinho, você gosta dos seus bichos, você gosta de estar na sua casa. Esses dias eu vi uma frase
que fala assim, quando você perde dinheiro, você perde tudo. Se você perde a saúde... Não, quando você perde o dinheiro, você não perde nada. Isso. Se você perde a saúde, você perde muito. Tudo. Se você perde a paz, você perde tudo. Tudo. E quando eu olho para trás e vejo a consequência das minhas escolhas, sabe qual foi? Paz. Então, Você tá em paz. o que eu nunca conheci na minha vida. É mesmo. Então, é a melhor hoje o Manuel fase está da a melhor minha fase. vida. Agora uma pergunta pessoal, não tá aqui, mas eu vou voltar para essa Tá questão bom. aqui. Eu posso. Você hoje sente só saudade da sua mãe? Assim, você não tem aquela dor? Você não. Eu sinto dor. Você sente dor? Sinto. E não tem vergonha de falar Não, isso. claro. E é um orgulho Não, pra a mim gente falar tem essa, isso. né? Essa em comum. Eu sinto, de porque expor assim, isso. eu não julgo, mas tem pessoas que lidam com sentimentos de forma diferente. Isso, com certeza. Conseguem abstrair daquilo, colocar em uma certeza. gaveta. Eu não tô falando que eu sou o melhor filho porque eu sofro até hoje. Eu entendi. Ou porque eu amo mais minha mãe, por isso eu sofro até hoje. Não. É a minha forma de lidar com os sentimentos. Aham. Sempre foram assim. Eu sou intenso. Vocês moravam juntos, era muito apegado à sua mãe, né? A gente Manuel? tinha uma doença crônica e patológica. A gente era fissurado um no outro. Era o cordão umbilical mesmo. Não assim, aquela cortamos, conexão. não cortou. cortamos, não cortamos. Eu tenho essa sensação. Eu senti todas as dores dela. E eu posso te falar uma coisa que eu... Pode falar. Às vezes as pessoas... Eu não falo mais porque geralmente é profissional e aqui não é. Eu senti e sinto todas as experiências espirituais e descobertas que ela fez do lado de lá. Você consegue mensurar Tudo. e sentir tudo. Você consegue. Tudo que a minha mãe experimenta do lado de lá, eu Você sinto consegue daqui. vivenciar. É impressionante. A gente até arrepia, porque é uma Eu coisa posso te linda. falar, eu converso com a minha mãe mais. Agora. E a gente se conhece mais hoje do que antes. Porque agora ela tá aí, né? Você, como você fala, eu sou a minha Sim, mãe. tem eu esse tô lado aqui. metafórico. É. De fato, eu sou ela. Eu tenho até o coração dela no meu peito pra eu não esquecer Pra que eu não tatuei. esquecer. Que eu Só que tenho você duas sente, vidas. você sente que ela tá perto de você É o tempo além, todo agora, além né? disso. Transcendeu, assim, ela tá perto o tempo Tanto todo. é que eu sabia que ela não estava feliz, onde ela estava enterrada, que aquilo lá, por algum motivo que eu desconheço, fazia mal para ela. Meu filho, eu não pensei na hora. Eu falei assim, antes, enquanto ela era viva, e eu era o Manuel de 40 anos, eu era covarde e não tinha coragem para fazer o que eu queria. Eu escutava os outros, eu deixava os outros decidirem por mim. O Manuel de 6 anos tá se fudendo pros outros, ele faz o que ele acha que ele tem que fazer. Então, quando eu soube, né, da nossa forma de se comunicar, que ela não estava feliz e bem lá, ninguém me segurou. Eu fui lá e tirei o corpo dela. Levei os ossos dela. Eu peguei o corpo dela e pus no meu carro e foda-se o mundo. Era meu Porque direito. ela não queria ficar ali. Era o meu Você já direito, sabia, o direito né? dela. Isso. E levei pra minha casa, Você e depois respeitou. eu levei pra Brasília, eu cremei, trouxe as cinzas, depois eu levei pro mar. Você levou pro mar? E quando eu entrei, foi inacreditável. O mar tava revolto, muito, cheio de onda, frio de doer. E eu fui pra uma ilha bem no meio, eu falei, eu quero ir bem longe. E aí, quando eu entrei, eu achei que eu ia afogar, eu tive que ir de boia, porque tava muito agitado, que eu despejei. O normal seria as cinzas se esparmarem, né? Uhum. E ela desceu, me puxando pro fundo, de uma forma, como se fosse assim, sabe? Pedra de cascalho. De uma forma contínua, assim, sem se espalhar. E aí hoje, antes eu ia no cemitério todo dia, quando minha mãe morreu, eu ia no cemitério todo dia, todos os dias. Ninguém sabe disso. Ninguém quer saber disso. Porque as pessoas querem 1 mês, 6 meses. E aí... E não tem, né? Não era tem um prazo. triste, Michele. Hoje eu vou ver minha mãe quando eu vou no mar. Eu entro no mar, eu recebo um abraço. E seja qualquer mar. Qualquer mar, o mar é único. E aí ela me abraça. E é um lugar lindo, não é aquele horror de capim, esses cemitérios horrorosos de Anápolis. Tristes. Sabe? Mal cuidado e tudo mais. Então, e eu hoje, assim, a gente tem tanto pra falar. E a gente tem tanto pra ouvir. Não, a morte hoje é o meu principal tema de estudo, de uma coisa que interesse. você gosta, né? Cuidado paliativo, morte, não mais por minha causa, mas pelos outros. Você sabe disso, você conhece. E quando a gente fez aquele primeiro vídeo, eu tinha exatamente 3 meses que o Emanuel tinha ido embora.
E aí depois você foi fazendo, né, a série com as outras mães, com as outras pessoas. E no último da Lúcia, eu até vi você falando que estava fazendo pra você. Porque aquilo acaba que é pra gente, né? Igual o podcast Sim. hoje. Ele é pra mim, assim, eu vou trazer convidados. E com muito benefício pros outros também. Exatamente. Mas a gente e aí acaba tem que o eu direito. sou a mais beneficiada, assim, em A gente tem o relação direito. a tentar ser útil, porque eu gosto dessa sensação de que eu estou fazendo algo por alguém, me cura de algum jeito, né? Eu preciso ensinar as pessoas. Vamos ensinar o que eu posso fazer para ajudar, porque a gente vai aprender juntos. Sim. Muita coisa eu não sei, do processo penal também, e eu recebo muitas perguntas. Foi um dos motivos que eu quis criar o podcast. Quero te contar uma coisa. Você falou assim, você vai me contar alguma coisa que você nunca contou em lugar nenhum. Foi. Vou contar. Eu quero. Vou te contar. Gente, eu falei isso pro Manuel. Eu quero uma exclusividade. Eu vou porque te contar uma se for pra exclusividade. você vir aqui pra falar mais do mesmo, vou contar, te jogar ali. Não vou jogar, tô brincando. Então eu vou te contar. Quando você falou assim, você sente dor ainda? Sinto muita. Mas aí é importante abrir um aspas, porque eu sinto dor quase todo dia. Eu lembro dela em qualquer coisa. E dói, porque eu queria. Só que eu sou mais feliz hoje do que eu era antes. Parece contraditório. Às vezes até eu me culpava. Eu consigo te entender exatamente. Eu me culpava. Porque eu paro e penso, gente, hoje eu tenho mais paz do que eu tive na minha vida inteira. Eu tenho mais liberdade do que eu tive a minha vida inteira. A minha vida está mais organizada e eu estou mais feliz do que eu tive a minha vida inteira. Eu estou mais feliz hoje do que a minha vida inteira. Eu concordo. Então, a dor, ela não é incompatível com a felicidade. E eu cheguei numa conclusão, analisando a sua vida, das outras mães e das pessoas que eu atendo. A dor, ela é um caminho necessário para a pessoa ser feliz de fato. Tem um filósofo, eu esqueci o nome, mas ele fala que não há felicidade sem dor. Que aquela felicidade que a gente vê hoje no Instagram, ela bestializa. O que traz a felicidade de fato é a dor. E aí, quando a minha mãe morreu, que eu vou te contar o que eu nunca contei pra ninguém. Eu falo a gente que é o meu grupo. Eu não acreditava mais na religião que eu seguia. Por causa do Manuel. Porque pra mim era assim, o que eu construí dentro da minha cabeça é tudo que eu faço, eu era o santo de estar sempre no altar, que todo mundo aplaudia, queria que fosse padre. Fazer tudo certinho mesmo. No final ia na missa todo dia. E se o padre faltasse, eu celebrava de boa. Mas eu não era feliz, eu não acreditava naquilo. E aí eu tinha assim, Senhor, eu dei tudo que você queria. Eu me sacrifiquei, eu fiz tudo. Agora você me deve. Você me deve me blindar do sofrimento. Aquela história, cai 1.000 do meu lado, 10.000 do outro. A Tânia falou isso quando a filha dela foi assassinada. Por que me atingiu? Por que atingiu minha mãe? Ela não só morreu, ela apodreceu antes de morrer. Por quê? Ela tem que expurgar os pecados. Ela não tinha um pecado tão grande assim para expurgar. E aí eu fui desconstruindo aquela ideia de Deus que queria você foi se libertando, de troca, né? que a barganha. Não tô culpando a religião, tô culpando entendi, a mim, o que eu construí. Aí eu falei, eu quero conhecer o resto para ver se tem algum lugar que me caiba. Eu fui em igreja evangélica, gostei muito dos testemunhos, eu gosto de pessoa que conta a verdade, não de ficar só lendo escritura. Eu gostei muito do testemunho da igreja evangélica. Depois eu fui pro espiritismo. Aí me explicou muita coisa da minha conexão com a minha mãe, né? Do que eu te falava que eu sabia que ela não estava bem. Foda-se o que todo mundo falava. Ela não estava bem, eu sabia disso. Quando a minha mãe morreu, ela não foi pro céu e ficou assim, e nem pro inferno. Ficou sossegada. Ela saiu do hospital igual um tsunami lá pra casa. Bateu porta, bateu janela, virou revoados, cachorro, uivou. Eu sabia. E aí todo mundo foi embora, porque assim, todo mundo te ama. Mas no dia seguinte, todo mundo seguiu a vida. Muda a foto então, do perfil, as pessoas amadas dela não estavam de luto como eu fiquei e eu queria. Foram pra festa, foram pra show, foram fazer... Com certeza. E eu fiquei indignado, falei, gente... Eu fiquei sozinho em casa. E aí eu comecei a conviver com ela, de fato. E ela tava péssima. Aí o espiritismo me explicou essas visões, os fenômenos da minha vida, e eu consegui uma explicação racional para tudo que eu vivia, que a religião que eu seguia até então falava que era o cão, o capeta, né? E eu sempre fui encapetado, então eu já estava no inferno. Então eu tinha outra explicação que não era só o capeta me atormentando. Tinha uma coisa a mais. E nem loucura. Então, e depois eu falei, não quero parar aí não. Eu fui nas religiões de origem africana, eu fui na Umbanda, eu fui no Candomblé, adorei. Uma das sensações mais fortes que eu tenho na minha vida foi quando toca o tambor da Umbanda. Eu acho que eu tenho alguma história espiritual de outra vida nisso, porque é enlouquecedor.
E eu tinha muito preconceito, porque na minha religião se falava que quem mexia com isso já estava com o inferno garantido. Tobogã. Não podia nem passar na porta. Uhum. Chegava de Mas era sunga, direto. micro-sunga. É. E aí eu tinha medo. E quando eu cheguei lá, eu falei, gente, essas pessoas estão promovendo bem, ensinando bem, cantando as mesmas músicas e fazendo as mesmas orações que eu fazia na igreja que eu ia. Qual a diferença, sabe? E aí eu não parei por aí. Eu queria tudo. Aí eu fui em um lugar, que é a experiência que eu vou te contar. Foi uma das experiências mais fortes que eu já tive na minha vida. E usei o Santo Daime. Michele. Primeiro eu fui pesquisar, né? A apresentadora é tão bom nessa hora. Com essa revelação. Oh. Tomei e não foi uma vez só. É assim que funciona. Eu queria experimentar aquilo. Eu vi alguns rituais de índios e eu adoro índio. Você não ficou com medo assim de morrer? Porque você tem uns assuntos Morro de assim, medo. né? Só que aí eu fui conversar com o médico, eu consultei com sim. um psiquiatra. Eu Tomar sou virginiano, nota. minha filha. É, Eu sou na metódico. régua, metódico. E fui pesquisar. E hoje no Brasil, sim. vamos explicar, porque tem gente tão ignorante que fala, olha lá, o delegado usando droga. Não, eu entendi. É uma substância autorizada pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa, para fins religiosos. Tem um tratamento, né? Tem tratamento. Eu li E aí sobre hoje ela é liberada. Não precisa de nada. É livre. Né? Ninguém morreu. Ninguém nunca morreu disso. As pessoas morrem de cerveja. É de pinga. É o álcool que mata. E aí eu fui. Michele, foi uma coisa tão... E aí lá onde eu fui, propõe 3 vezes. Você tem que fazer o céu, a lua e a estrela. Se eu for contar aqui, mas assim, enfim, já começou, termina, né? Agora eu tô A primeira vez foi um psicodélico, você tem alucinações, mas aí você consegue ter uma conexão que eu nunca usei outra droga, mas assim, não te dá. Você sente que você sai do corpo e é uma mas outra é diferente, pessoa. eu vejo bêbado todo dia, eu sei o que é e o também sai pileque do de corpo, bêbado. né? É diferente, Uhum. é uma relação espiritual. E eu não estava chapado. E o efeito dela dura 1 hora, mais ou menos, você volta ao normal. Você vai dirigindo, você volta dirigindo. Sim. Ela tem um efeito e vai embora, rápido, assim. Não é igual Você o álcool, consegue, que dura 12 horas no seu organismo. E aí, tinha uma bandeira lá nesse lugar que eu fui, que era na zona rural, de uma coruja. Eu lembro que, inclusive, quem cuidava lá era um médico, pra você ver. Quem organizava esses rituais era um médico. Da ciência, né? E aí... tinha uma coruja, eu perguntei pra ele, o que significa? Ele falou, é o símbolo do Daime, tá. a coruja, ela sobrevoa Porque a ela é mata, sabedoria também, ela né? tem, e explicou um monte de coisa. Michele, quando eu cheguei na minha casa, esse dia eu fui de carona, porque eu não sabia, eu não conhecia, ficava com medo de dirigir depois. Quando eu cheguei em casa e entrei, minha casa é aberta, você já viu, né? Ela não tem parede e tudo. Sim. Mas nunca tinha acontecido isso. Uma coruja gigante saiu de dentro dos quartos e bateu na minha cara, enganchou em mim ali. E aí eu fiquei ali pensando, sabe? Você achou que foi uma confirmação? Aí você, me fale você. Foi uma Num dia que eu faço uma potencialização. coisa... Enfim, eu não tô aqui querendo converter ninguém. Mas o que a gente ele tô te te contando trouxe? experiências. Mas assim, eu fiquei curiosa agora. O que o Daime me trouxe? Liberdade. Liberdade. Eu falei assim, olha, eu sou livre pra fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Eu acho que ele me trouxe, e aí é engraçado, não é religioso, não é espiritual, é científico. Sim. Isso aí tá no Google, e artigos... Eu estudei. Mas pelo amor de Deus, não vão olhar só lendo, em plataforma de político, de fake news. Vão Entendi. ler, vão procurar... Uma notícia com credibilidade, né? Vão procurar em site da USP, da Unicamp e da UNB. Pelo amor de Deus. Os psicodélicos hoje, inclusive a ayahuasca, são a nova proposta e a nova arma da psiquiatria. Pelo efeito neuroplasticidade que ele tem. O que eu senti em mim foi isso. Eu percebi que eu fiquei muito mais aguçado. Mas assim... muito mais atento. Naquele momento que você tá em 1 hora, que você disse que é em torno de 1 hora, né? Aquele que você sai mais ou menos assim do corpo, que você sente alguma coisa. Então, Você fica em transe, sim. Então, fica. Eu tive conversas espirituais. Tá. E aí depois que você voltou, maravilhosas. Aí você mudou sóbrio. Vou usar a expressão sóbrio. 100%. Aí você mudou, não é só por causa do efeito, então. Sim, não, aí eu tive aquela experiência lá, psicodélica de fato, e fui embora e a minha vida continuou. E hoje, anos depois, ainda ficou um efeito no meu cérebro, que é o que eu te disse, que eu tô muito mais atento. Você tá mais aguçado. Eu consigo fazer 4 coisas ao mesmo tempo, eu consigo prestar atenção e ter uma...
hipersensibilidade, por exemplo, a pessoa está me falando isso, mas não é isso que você quer me dizer. Como se fosse uma Você leitura consegue do que fazer está uma por trás. leitura de uma pessoa, não consegue E verbalizar. não tem nada de sobrenatural nisso. entendi. Eu tô mais concentrado, sabe? Mais sensível. Sensibilidade, Os meus sonos hoje, o meu sono é mais profundo. Você consegue dormir bem? Você tem uma noite com sono? Profundamente. E em um nível que eu não conseguia antes. Você gosta de cachoeira? Você se Adoro. conecta com a cachoeira. Deus pra mim hoje, qual é que é a sua religião, Manuel? A natureza. Eu não sigo nenhuma religião, por isso que eu tô te contando isso. Eu não quero claro, convencer você se libertou. ninguém a ir fazer o daime. Ninguém ir na Umbanda. Ninguém virar católico, evangélico. A minha religião hoje é a natureza. É a natureza. Você acredita que joga tudo pro universo? Então você acredita que a gente tem que falar coisas dessas pessoas? Mas eu acho que o universo já ficou até vulgar, porque todo mundo fala universo. Virou moda. Eu não gosto de falar isso. Eu sou do contra. Eu sou do contra, Michelle. A água, vai ser universo. Não, então universo. você não é dessa pessoa assim. Porque tem gente, assim, eu tô falando Eu tô porque falando a gente. aqui porque eu te prometi que eu ia contar sem filtro. Eu tô tão curiosa porque eu estenderia 1 milhão de perguntas. Não posso, assim, agora, porque vai tomar. Eu tenho pergunta das pessoas. Odeio quem quer convencer quem quer que seja. Não, mas assim, eu fiquei assim, curiosa nessa questão mesmo dessa. Porque isso pra mim foi é novo. Eu lembro que eu conversei com você. Acho você que eu tinha nunca te contei isso, chegado. né? Isso eu nunca te contei. E eu não posso contar um monte de outras coisas que eu fiz também ilícitas. Tem coisas ilícitas. Aí você tava bem calma, assim. Que Eu nem te reconheci, você não xingou, você não falou palavrão. Eu fiz com a Lúcia. Eu Foi fiz no com dia. a Ana, com a Gisele, com o Claudionor, com a Aline, com a Lorena, que é o meu grupo que entende a minha fala, que entende a minha língua. Sei. E todos passaram por uma dor profunda, a maior parte do luto, da morte, ou de uma doença própria. E aí romperam e todos são crianças. Então nós somos aqui 5, 6 crianças descobrindo a vida em profundo contato emocional um com o outro e com uma empatia pelo próximo. Sabe? Que eu acho que é isso o propósito. Porque assim, que hipocrisia que a gente vive, né? Principalmente na delegacia a gente vê isso. É aquele cidadão de bem que preenche todos os requisitos, vai na igreja, paga os impostos, tem a mulher bonita, anda de mão dada com ela, tem 3 filhos lindos, leva lá naquela escola tal, naquele lugar que você sabe qual é, pra todo mundo tirar foto, vai na Disney, é amigo dos políticos, patrocina padrão, né? as instituições filantrópicas, mas a gente sabe que por trás ele chifra a mulher, ele bate no travesti lá que ele se prostitui com ele comete crime, ele sonega impostos e desvia dinheiro. Você pega muito à noite, gente, assim, assim que eu tô dizendo, né? Com travesti, a gente tá falando aqui agora abertamente, além de bêbado, você pega com travesti homens casados. Muito. Cidadão de bem, né? A pátria. E assim, ele não deixa de ser cidadão de bem por estar com travesti. A questão é toda a máscara que ele usa por trás. Isso. Porque daí ele é casado, aí ele saiu pra se divertir. E quem vai pagar a fiança dele na delegacia é a esposa, que tava dormindo em casa achando que ele tava trabalhando, fazendo hora extra de madrugada, é o que eu tô te falando, assim, ele arrota grosso o pecado ou o erro do outro. Ele joga pedra no gay, na igreja ele anuncia que quem pecado mortal. Então à noite você pega Mas ele deixa a mulher e vai pra rua fazer programa. É isso que eu tô falando. Entendeu? Exatamente. Então assim, eu não sou santo não, só que hoje eu não escondo nada de ninguém. Eu entendi, sua vida virou um livro aberto, você não tem nada pra esconder. Não tenho. O que é certo é certo. Não tenho. Né? E eu te afirmo que a maior parte das pessoas que hoje estão apontando o dedo e falando mal de mim, de você, tem muita coisa para esconder. Então, tem um conselho que eu vou dar para todo mundo: não joga pedra no telhado do outro se o seu é de vidro, porque essa pedra volta. Essa pedra entendeu? Cai na testa, né? Na testa. Manuel, tem um pedido. Poderia muito ajudar no meu caso. Também perdi a esposa, acho até que é aquele rapaz, e meu sogro num acidente. Então, eu relatei esse inquérito essa semana. Provavelmente é o rapaz do inquérito que você estava falando, que teve um longo prazo. O motorista embriagado na BR, eu lembro desse caso, eu relatei ele por coincidência essa semana. 153, tá vendo? Tem 4 anos, isso aconteceu em 2020. A gente conseguiu concluir agora. Por quê? Ficou esperando carta precatória, o cara morava em outro estado, o motorista da caminhonete. Esse caso é um desses casos, então. Esse caso que você falou que perdeu a mulher e o sogro. E tava no carro ele, que tá escrevendo, o filho dele, a cunhada dele, o sogro e a mulher. O motorista bêbado em uma caminhonete saiu da pista, bateu de frente com o carro, eles não tiveram chance de defesa, morreu na hora a mulher e o sogro.
Ele foi pro hospital com o filho. Ele falou. E a cunhada teve lesões graves, mas também sobreviveu. Esse inquérito durou 4 anos, porque a gente teve que mandar carta Não precatória. prescreve? Não. O homicídio tá. é muito grande a Ah, prescrição, tá. entendeu? Entendi. Teve que fazer reprodução simulada e entrar numa fila grande. Aí, na primeira vez, uma testemunha faltou, teve que esperar de novo. Interdita uma rodovia, para tudo, o trânsito, pra gente fazer a perícia. Manuel, se eu até estiver errada, assim, você pode até me corrigir, porque é uma coisa que, eu tô te falando, foi tudo muito novo. Mas um crime, esse foi pra mim, Tá. eu não tinha conhecimento, né? Um crime emblemático pra mim também foi a situação da farmácia Léo Med. Nossa, Você deve se lembrar disso, esse a Nápoles caso, se lembra desse eu não posso nem caso. falar, porque senão eu vou expor pessoas que eu falei que eu não iria mais expor. Né? E assim, então, antes do aconteceu com o Manuel, foi um ano antes o dele, Sim, né? E mas eu, o caso dele andou. E infelizmente bateu ali, caiu em um lugar no Ministério Público e no Judiciário que entendem que o crime é culposo também. esse caso ele tá tramitando, eu até tô com assim, mais próximo da família Mas era nesse explícito um sentido. caso de dolo. É explícito. E ele vai ser um caso de dolo, sabia? Ele O vai ser. inquérito foi. Não, ele tá hoje, mas assim, ele tá tramitando, acho que tá em Goiânia, se eu não me Entendi. engano, no recurso, né? Uhum. Porque assim, é interessante a gente agora, eu E consigo é importante, explicar. inclusive, falar que você está acompanhando tudo. Tô. Olha uma coisa que a gente não falou Eu- que tinha que ser falado aqui. eu O nome do seu acompanho. podcast é Transitando Transitando Vidas, por causa do Vidas. trânsito e por causa das vidas. Das São vidas. coisas bem amplas. Isso. Mas você criou uma associação. A gente esqueceu de Criei. falar a coisa mais importante hoje. Criei uma associação com o nome do seu com filho. o nome do Emanuel. Para dar assistência para as vítimas de trânsito, para as Exatamente. famílias. Aham. A gente tem uma rede de jurídica, apoio, assistência jurídica, psicológica, Isso é foda. social. Michele, isso Porque, é foda. Por isso que mas eu tô aqui. é porque eu só sou assim, porque eu tenho eu gosto de falar, uma equipe comigo, né? Eu Isso tenho é uma foda. família que é o meu porto seguro, eu tenho amigos que são amigos de verdade, eu tenho uma base assim muito boa. A sua dor, né? É igual você falou pra mim, o que a minha dor fez comigo, ela me ajudou a trabalhar melhor. Aham. Eu falo que hoje eu sou um profissional de ponta. Eu tenho Você orgulho de falando falar. do Manuel de 40 anos, de 6 anos, a Michelle, aquela outra Michelle, até o dia 3 de outubro, ela não falaria em público, não. E você, Apesar que eu gosto de então, sorrir e conversar, a eu sou dor te tímida. fez chegar num lugar A chave virou. único. Esses dias uma pessoa perguntou: como é que você consegue, né? Você tá falando. Eu falei: querida, a chave chama-se virada de chave. Tá vendo? Não tenho Por culpa, que ué. eu fico assim? É uma mãe que faz pelo As pessoas, filho. você sabe que eu recebo todo dia mensagem falando: para de falar de morte, para de falar de E dor. a morte mantém para de viva. falar. Mas assim, olha o que a morte E, gente, fez a morte com você. traz A dor. vida pra gente. Eu falo que o Emanuel ele gera vidas. E toda vez que eu falo do Emanuel, eu estou gerando vidas. Eu recebi uma mensagem outro dia pelo direct, e a moça escreveu: não sei se você vai ler, mas toda vez que você postar algo entre você e seu filho, algo muda em mim. Gente, eu arrepiei, comecei a chorar com aquilo, eu não conheço a pessoa, e aí ela simplesmente falou isso pra mim. Aí ela falou: algo muda em mim. Tudo que você coloca entre vocês dois, algo tá mudando em mim. E eu não sei o que acontece, eu não consigo. Você sabe, eu acho que eu não te falei isso ainda. Falo pra você, como que isso não é gerar vida? Olha, eu fico arrepiada. Mas deixa eu te falar, eu nunca te falei isso, mas toda família que vai me procurar, e todas, em regra, me procuram depois de enterrar, o pai, a mãe, o filho, sabe a primeira coisa que eu faço? Antes de dar as orientações sobre o inquérito, pego um papelzinho, que você ainda não tem cartão, você vai ter que fazer, Você cartão. da sua associação, Vou fazer. escreva o seu telefone A e crave. falo assim: procura a Michele, E tem chegado para ela mesmo. te orientar É verdade. juridicamente, Tem chegado. mas também te orientar psicologicamente Acolher, como você né? vai enfrentar tudo isso. Porque outro dia eu te falei isso, Manuel. E o Judiciário, a Polícia e o Ministério Público, com essa carrada de servidor público, Não tem, não acha né? pra não fazer tem isso. disponibilidade. Aí a dor fez você A movimentar dor. isso, tá vendo? E foda. tem que ser uma mãe. Assim, Que não tô foda. desmerecendo os outros que morrem, porque eu também perdi minha mãe, né? Minha mãe é maravilhosa, minha mãe é minha inspiração. Se alguém pergunta por que eu sou forte, é a minha mãe. Eu sou forte porque uma mulher forte me criou. Eu sou literalmente essa pessoa. Minha mãe é a minha inspiração de tudo. Minha mãe não tinha estudos, não tinha conhecimento, falava chique. A minha mãe falava rasgado, português rasgado. É beabá. Eu te corrijo, é aqui. Eu não espero chegar em casa, não. Eu te corrijo nos olhos. E ali, ó, até na postura. Toda vez que eu sento, eu fico tentando melhorar a postura por causa da minha mãe. Minha mãe era muito tempo na frente de muita gente aí.
é melhor essa postura, senta direito, olha pra frente. E ela era a minha inspiração, tinha todas as limitações. Levanta essa cara, levanta um murro na sua cara, menina. Minha mãe tinha frescura com ela, não. E às vezes eu falo, gente, tem gente que dá a sorte da minha mãe ter morrido. Vocês não sabem o que é uma mãe brava, não. Vocês não sabem. Quem mudou a Emanuel um pouco foi. Quem mudou a minha mãe um pouco foi a Emanuel. Que aí eu falava, virou gente, né? Nasci pra ver a senhora mudar, de aceitar, fazer algumas coisas que o Emanuel pede, porque o Emanuel foi o primeiro neto. Então, o Emanuel foi privilegiadíssimo. Ele foi criado, ele foi cuidado. Ele tinha a minha mãe, a minha irmã, a minha avó, meu tio, todos em volta dele, babando, que o Emanuel ficava lá. Ele não ficava com um desconhecido em casa. Então, o Emanuel teve um berço. O Emanuel foi um menino bem criado. Então, assim, e aquele bom filho, aquela pessoa amável, sabe? Hoje eu ainda falo para as pessoas, você pode não gostar de mim, mas não gostar do Emanuel é impossível você não gostar do Emanuel. Você pode não gostar da Michelle, que eu tô impondo, eu falo algumas coisas, mas o Emanuel é impossível. Nossa, eu imagino quanto sua família sofreu nesse processo. Todo mundo sofre hoje. Todo mundo sofre hoje. Eu tenho gente dentro da minha família que não consegue me ver. Não consegue me ver. São 3 anos. E elas falam, eu estou rezando por você, mas te ver eu não consigo. Eu não consigo ver um vídeo, eu não consigo olhar pra você. E aí chegou num determinado momento que eu precisava acalmar. Chegou num momento que eu precisei acalmar as pessoas. Porque elas não conseguiam me ver. Eu tenho uma prima que ela sofre de insônia, ela tem que fazer tratamento. Tudo depois. Mas você também tá se permitindo ser fraca, né? E chorar. Eu sou o tempo todo. Eu amo expor, sabe? Isso que eu tô sentindo. Tem dia que eu não tô bem. E aí eu gosto, eu sempre falo, desde o primeiro dia. Uma frase da Clarice Lispector: escrevo para salvar a vida de alguém, provavelmente a minha própria vida. É isso aí. E é o meu lema, eu escrevo para me salvar. É o que eu faço, é o que tá acontecendo, sabe? Com os meus vídeos de morte e com o seu podcast. Com o meu agora. podcast. Então, assim, a associação, pra gente falar dela rapidamente, vai se chamar ACRAVE, Associação Centro de Referência e Apoio a Vítimas Emanuel Pires. Não ficou lindo esse nome? Demais. Emanuel Pires. Então, e assim, vai ser um acolhimento mesmo, voltado pra vítima, voltado pra família, porque o que aconteceu comigo, eu encontrei todas as portas fechadas. Eu não quero que venha nenhum crime de trânsito, mas os que vierem porventura, as portas precisam estar, não é entreabertas não, elas escancaradas. Porque essa porta para desbravar esse caminho é doloroso você ter que ler um processo sem você entender. Por vezes eu tinha que abrir o processo e o Google junto. Porque eu não vou ficar incomodando um advogado, uma pessoa, um promotor, uma pessoa que tem na minha cabeça. Eu não vou ficar incomodando você, não vou incomodar. Eu pego o Google, pego essa escrita e chegava a vez de eu escrever frases. O que é isso? O que é isso? Até eu conseguir assimilar o que estava escrito ali juridicamente. Então, essa porta fechada, trancada, 7 chaves, que eu tô fazendo ainda, né? É um caminho longo. Ela precisa ser aberta para o que vier. Então, hoje, Manuel, em Anápolis, nós temos vários crimes na nossa rede de apoio em crime doloso. Né? A gente tem acompanhado, esse mês de março vai ter muitas audiências. Estarei lá no que precisar. Eu me coloco à disposição das mães, elas sabem disso. Eu me coloco à disposição para olhar o processo. Eu fico vigiando a minha vida e de mais um gato. Vigiando a minha vida de mais 7. E de mais um tanto. Além disso, você tá vendo assim, eu vivo a minha vida plena. Não, minha vida é maravilhosa, assim, dentro da minha casa. Porque eu moro num lugar que eu gosto. Né, a minha família ama, eu tô perto dos bichos, eu gosto, e eu me permito, tem vezes que a gente desliga tudo, não quero me envolver, agora não, eu quero fazer as coisas no meu tempo, e o bom é isso, porque eu consigo, ao mesmo tempo que eu tô muito envolvida aqui, eu já não tô, sabe, então assim, ó, e o falar do Emanuel me traz tanta vida que eu consigo viver de uma forma plena, porque às vezes as pessoas perguntam, como você ainda consegue sorrir? Como que eu não vou sorrir? Eu tenho a vocação para ser feliz. E eu falo isso. Eu tenho vocação para ser feliz. Eu fiquei no empate com o Emanuel do 0 a 0. E o 0 a 0 eu deixei ele ir e eu fiquei sabendo do nosso amor recíproco. Né? Então, assim, é só abrir esse parênteses, eu acho que eu vou ler essas perguntas, a outra é um elogio, um pedido de casamento, vou ler pra você. Eu já falei aí meu requisito, né? Eu só caso eu puder aposentar. Eu vou devolver a pergunta. Morar na roça, que eu também a função é herdeira? Só se for. Eu não quero fazer nenhuma pergunta, eu quero fazer um pedido. Pedir ele em namoro.
Depois de tudo isso. Eu acho que você vai rever o vídeo. Você tava falando aí, rever eu falei o vídeo. Michele, nós dois vamos ser extraditados de Anápolis. A dupla MM, o terror. Nós vamos ser extraditados de Anápolis. Então, assim, os meus amigos me devolvem vida. É o que você falou, que você pode contar com as pessoas que hoje você tem, o seu ciclo, né, de amizade. A minha família, gente, minha família é a família, assim, sabe aquela família que você pode falar mal, mas mais ninguém pode falar mal? Eu sou essa, ninguém pode falar mal da minha família, porque assim, tem os nossos problemas, mas a minha família, ela é unida, é em oração, é em promessa, é em fazer tudo. Eles me ajudam, eu sinto assim, ó, que as pessoas falam pra mim sempre, eu estou orando por você, eu estou rezando, eu fiz uma novena, eu fiz uma promessa. Gente, assim, pra mim, vocês não entendem, assim, o quanto isso, sabe, é um abraço, eu sinto abraçada desse jeito. Eu sinto, assim, carregada no colo. Aí a gente precisa, né? E eu preciso disso, porque assim, ó, eu tinha uma mania, que agora eu aprendi, Manuel, eu queria fazer tudo sozinha, sem pedir ajuda de ninguém. Eu tava morrendo, capenga, toda destruída, mas eu não pedi ajuda. Eu ainda tô melhorando essa questão. Porque eu ainda tenho essa dificuldade de pedir as coisas para as pessoas. Eu quero fazer tudo sozinha. E o luto me ensinou que não. E uma das maiores provas que eu tive que começar a ceder foi o luto. Porque chegou gente que eu não conheço, assim, conheço, mas não tinha convivência, com a maior empatia e falou assim, ó, eu quero saber se você tá precisando de ajuda, mas não é essa ajuda que a gente oferece e vai embora, não. É a ajuda de lavar roupa. É a ajuda de limpar a casa. Você precisa? Você quer que eu lave as suas roupas? Você quer que eu lave a sua casa? Essa é a diferença. Gente, vocês não estão entendendo o que isso é pra mim. Não eu consigo arrepiar. Pra você, e ela virava, falar. Eu consigo mencionar essas pessoas. E ela virou pra mim e falou assim, ó, não adianta só falar pra você que eu tô orando por você. Não adianta. É pouco. Você quer que eu lave a sua roupa? Você gosta de comer? Eu lembro. Eu lembro assim, ela falou assim, ó, você quer comer piqui? O que você gosta de comer? Você gosta de comer pudim? Uma charge maravilhosa que resume tudo que você tá falando. É um cara em pé, com assim, um senhorzinho, o cara pendurado no precipício, só com a mão, e ele falou assim, olha, não se preocupe, eu estou orando por você. Gente, a ação, Madre Teresa diz essa máxima, e eu realmente uso essa máxima com toda a força do meu ser. Ação. Mãos que servem são mais santas do que lábios que rezam. Por quê? Perfeito. É maravilhosa. Uai, você deu um tapa na cara dessa sociedade, hein? Tapa não, você deu uma um nocaute. Popó e o que lutou. Quem foi? Você derrubou a sociedade anapolina agora. Não, porque assim, Manuel, por favor, vamos agir, vamos ser útil. Olha, a dor me trouxe ressignificar. Valeu eu sair de casa, só pra ouvir esse recado seu pra sociedade anapolina. Repete isso, por favor. Esse recado é pra todo mundo que mora aqui nessa cidade. A máxima. Mãos que servem são mais santas do que lábios que rezam. Manuel, não precisa falar mais nada. O nosso tempo acabou. Você sabe que eu falaria assim, ó, por horas. Eu quero, porque é aquela, né? A gente é feliz porque aprende, feliz porque ensina. Então vamos combinar o seguinte, eu vou me autoconvidar. Eu volto por favor. Depois que você fizer uma temporada. Por favor, eu volto quem quer? Aí eu volto na segunda pra gente continuar. Vai ser temporada. Eu já recebi algumas mensagens dos outros pods que eu participei. Você tá fazendo... Eu não sou sua concorrente. Fiquem tranquilos. O meu trabalho é completamente distinto, voluntário. De informação, sem fins lucrativos. Sem fins políticos. Eu não quero ficar falando aqui que eu não sou essa pessoa que fica choramingando, você sabe disso, de coisas, mas eu não peço nada pra ninguém. Os meninos me perguntaram se tem patrocínio. Não tem patrocínio, sou eu. Você nunca vai me ver pedir nada do que é algo que eu quero levar pras pessoas. Então, assim, eu quero que você venha. Você ter saído de casa, largado da delegacia, que é aquele turbilhão de serviço, o telefone não para de tocar, para estar aqui. Você sabe, assim, eu sou eternamente grata por isso. Eu consegui aprender tanto. Você me despertou, foi ainda mais curiosidade. Eu preciso da parte 2 para fazer perguntas que eu fiquei curiosíssima. Então, assim... A gente falou uma hora, são 6 anos para compartilhar. E assim, não senti o tempo. E eu quero apenas agradecer você. Eu te agradeço. Assim, você é, pra mim, uma pessoa... As pessoas às vezes... eu tenho uma aqui, ó. Eu tenho que ler que eu decorei. Ele disse... Ele me parou semana passada, até decorei. Falei que eu te conheci, que tem 15 anos que eu não bebo. Foi verdade! Na Avenida Minas Gerais. Acho que ele citou
Eu parei na Avenida Minas Gerais e ele já levantou, saiu do carro assim, eu sou amigo da Michelle, eu sou amigo da Michelle. E eu falei assim, mas não interessa, você podia ser irmão dela. Você tá bêbado, eu prendo você também, eu prendo até ela, se ela tiver bêbado. Graças a Deus, ele não tava bêbado. Não tava bêbado. E ele falou, eu falei que eu te conhecia. E detalhe, a coisa mais incrível. Foi verdade. Me conhece do Instagram, conhece a minha causa, nunca vi. São pessoas que me tornaram, eu falo pras pessoas, eu multiplico o Manu, porque eu amo quando alguém chega e fala assim, ó, naquela intimidade. E o nosso Manu? E o Manu? Me permite me chamar de... Manter ele vivo, né? Querido, assim, por favor. Vivo ele está, mas vivo na sociedade. Por favor, né? A Michelle é mãe do Emanuel, a Michelle é mãe do Manu. É isso. E essa pessoa em questão, ela conheceu a causa, ela não me conhece pessoalmente, ela me conheceu no Instagram, envolvidíssimo, e aí parece que o pai tinha problema com bebida, e ele falou, me parou semana passada, e eu disse que eu te conhecia, e eu falei que não bebo há 15 anos. Pronto. A gente consegue ser útil. Você não precisa agradecer. E tá aqui, não é só o Manuel. Quem tá aqui é o Manuel, a Vilma, o Claudio Honor, a Gisele, a Aline, a Ana, a Lorena e a Lúcia. E a Mona e o Davi. Eu quero. São essas pessoas. Eu sou esse grupo, que é quem me ensinou depois da minha mãe, porque minha mãe era mãe. A gente explicar. O amor dela é incondicional, não precisa explicação. Mas essas pessoas me ensinaram que existe amor. Essas pessoas me ensinaram que eu posso ser o mesmo. Que você pode amar vivendo, né? Que eu amar posso ser amando. Livre, que eu não preciso me preocupar para ser amado. Essas pessoas me ensinaram isso, coisa que eu desconhecia, né, na minha criação. Nesses 40 anos eu não conhecia. Você expõe, você fala o que pensa, você consegue... Essas 8 pessoas me mostraram isso. E eu agradeço, então se você está conversando, não é com o Manuel, é com esse grupo. Um grupo. E aí eu agradeço também, não é só a Michelle. Eu agradeço a Michelle, multidão. o Emanuel, o Wellington, a sua filha, a sua irmã, a sua mãe. Então eu agradeço todo mundo. É o que eu falo, exatamente. O Emanuel representa uma multidão. O Emanuel não foi sozinho, é tanto que quando ele morreu, ele levou uma multidão. Mas quando ele vive para uma multidão também. Então, eu sou uma multidão que representa o Emanuel. E eu ainda falo, meu filho, eu estou fazendo com excelência do que você merece, eu estou te representando na altura que você merece, porque um filho, Manuel, que sai... Ontem eu coloquei uma foto dele todo na régua. E eu fiquei até brincando depois sozinho. Falei, gente, sem risco na sobrancelha, sem furo de brinquinho na orelha, sem tatuagem, cabelinho na régua. Sabe o que me veio à cabeça agora? Ele é muito gracinha. Os mortos-vivos, que somos nós somos mortos-vivos. As pessoas O Emanuel não morre mais, ele está vivo eternamente. Mortos-vivos. A gente está incomodando muito os vivos-mortos. Ah, estão. E que a morte os encontre vivos, né? Porque agora a gente tá vivo. Porque assim, hoje eu sou vivo, hoje eu vivo, a minha responsabilidade dobrou. Veja, eu não vivo só por mim, eu vivo pela minha família, eu vivo pelo Emanuel. Tem tanto coração batendo aqui dentro, né? Como você mesmo disse, é uma multidão. Então, o nosso podcast, o primeiro, eu tenho assim, tô muito grata com a sensação de estar fechando, abrindo, muito feliz com chave de ouro. Não é fechando, porque é abrindo, porque agora esse foi o primeiro. Teremos muitos convidados. Eu quero explanar para as pessoas que vai ter convidados não com relação a crimes de trânsito, não. É para levar informação, conhecimento. A vida, né? Igual a vida. O nome diz tudo. Isso, exatamente. Então, assim, assuntos do cotidiano que vai enriquecer o dia a dia, que vai ser útil para você usar em algum momento da sua vida, onde você vai procurar tal coisa, você já vai saber, você não vai ser pego desprevenido. Sim. Aconteceu alguma situação comigo, a quem eu vou recorrer? Ah, já sei, eu aprendi no podcast. Essa é a nossa intenção. Então eu vou deixar uma frase, te agradeço, você sabe, eu vou deixar uma frase pra gente encerrar, e eu já faço o convite pra você do nosso próximo programa. Eu espero vocês têm um encontro marcado comigo agora, a partir de agora, semanalmente, e eu conto com todos vocês. Se inscrevam no canal, se inscrevam nas nossas redes sociais. Transitando Vida Podcast é um podcast que vai enriquecer o nosso dia a dia. E uma frase pra você refletir, eu até escrevi ela aqui: quem sabe a quentura da panela é a colher que mexe. Não permita a validação de pessoas que não vão te acrescentar nada. Eu vou pôr isso no tampo do carro, essa posição de vida. Manuel, então antes assim da gente finalizar, eu
preparei alguns mimos para os meus convidados. Faço questão, falei pra você que sem pagar eu não venho, não. E eu quero fazer uma coisa, eu quero te ver usando tudo. O primeiro vai ser o boné. Porque... Eu não vou pôr agora. Agora não, porque seu cabelo tá Vamos muito fazer o assim, seguinte, arrumadinho. Não precisa pôr, agora tá tão arrumadinho seu cabelo. Eu te mando pra você divulgar, postar, por favor, a canequinha do Transitando Vidas. Esse aqui eu vou usar e muito. O bloquinho do Transitando toda Vidas. Hora tem que anotar coisa o dia inteiro. Eu quero que você mostre pra eles que tá todo personalizado. É né? isso. Aqui, abre a página primeiro. Ficou lindo seu material. Ficou lindo. Eu adorei. E eu faço com tanto amor. Eu sei disso. Assim, eu quero fazer como tudo, né? com tanto amor. Adorei. Então, assim, pra você não se esquecer do nosso podcast. Jamais. E é isso, amigo. Um abraço. Agora corta. Agora pode cortar.